Sejam bem-vindos ao canal Mistérios ao Pé da Fogueira. Hoje vou lhes contar sobre um caso que aconteceu no Brasil em 1966, uma época onde a tecnologia era muito diferente da que temos acesso nos dias atuais. E mesmo sem o advento da internet, o caso ficou conhecido até mesmo fora do país. Então, pegue um café ou um chocolate quente, chegue mais perto da fogueira e vamos começar a história. Rio de Janeiro, 20 de agosto de 1966. Em um dia comum de verão, um jovem garoto que caminhava pelo Morro do Vintém à procura de um bom lugar para soltar pipa, nem em sonhos seria capaz de imaginar que neste mesmo dia, ao passar por um terreno acidentado e com um pouco de vegetação, acabaria se deparando com dois cadáveres. A cena foi tão estranha que este caso não só marcaria a vida do jovem e das autoridades envolvidas, como também entraria para a história conhecido como o Mistério das Máscaras de Chumbo. O jovem rapidamente acionou a polícia, e quando as autoridades chegaram ao local, se depararam com uma cena um tanto quanto bizarra, pois os corpos estavam trajando terno, capas de chuva e máscaras de chumbo, como as que eram utilizadas para proteção contra a radiação naquela época. As vítimas eram Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz, ambos encontrados sem nenhum sinal de violência, e, ao lado dos corpos, havia uma garrafa de água vazia e um pacote com 2 toalhas. Como se isso já não fosse estranho o suficiente, as autoridades encontraram no bolso de uma das vítimas, além de um bloco contendo algumas anotações, um bilhete que dizia o seguinte: 16h30, está local determinado. 18h30, ingerir cápsula após o efeito, proteger metais, aguardar sinal, máscara. Ao longo da investigação, a hipótese de homicídio foi descartada, uma vez que não encontraram nenhum ferimento aparente durante a necrópsia, e também não foi possível realizar qualquer exame para investigar possíveis substâncias tóxicas em seus órgãos internos, nem determinar se haviam sido ou não eletrocutados, pois o estágio de putrefação dos corpos já estava bem avançado. Tentando solucionar o caso, os investigadores reuniram informações para tentar reconstruir os últimos dias de Miguel e Manuel. Miguel e Manuel eram 2 técnicos em eletrônica, que residiam em Campos do Goytacazes, no interior do estado do Rio de Janeiro, e no dia 17 de agosto, disseram às suas esposas que estariam indo até São Paulo, a fim de comprar um carro e equipamentos eletrônicos para o trabalho. Porém, talvez os planos fossem um pouquinho diferentes. Sendo assim, eles saíram da sua cidade levando a quantia de 2.300.000 cruzeiros, o que nos dias atuais seria equivalente a pouco mais de R$800, partindo então de ônibus para Niterói. Assim que desembarcaram no início da tarde, foram até uma loja onde compraram as capas de chuva e depois até um bar onde compraram uma garrafa de água. Testemunhas que estavam lá notaram que Miguel parecia estar preocupado, ficava olhando para o relógio a todo momento, como se estivesse atrasado ou ansioso para um compromisso. Após permanecerem por um tempo no bar, a dupla seguiu rumo ao Morro do Vintém, onde misteriosamente seriam encontrados sem vida alguns dias depois. Todo o mistério envolvendo este caso acabou abrindo margem para diversas teorias que tentam explicar o que aconteceu com a dupla de técnicos, pois, além das máscaras e capas de chuva, o bilhete que foi encontrado no bolso de uma das vítimas se tornou um prato cheio para inúmeras dessas teorias, já que a mensagem escrita nele não é muito clara e também não dá para saber o que seriam as tais cápsulas que eles teriam ingerido
ou o sinal que eles estariam aguardando. Ou seja, absolutamente nada parece fazer sentido neste caso. Em meio a outras hipóteses, como a de que eles teriam tirado a própria vida de forma involuntária, ou até mesmo roubo seguido de morte, o que mais chamou atenção na época foi o depoimento de uma moradora de Niterói, onde, segundo ela, enquanto passava com seu carro no alto da Avenida 22 de Novembro, no mesmo dia em que os técnicos teriam subido para o Morro do Vintém, ela diz ter avistado um estranho objeto com luzes azuis e laranja pairando sobre o morro no mesmo horário onde os investigadores acreditam que Miguel e Manuel tenham perdido suas vidas. A mídia não perdeu tempo e escolheu por mergulhar de cabeça nessa história, divulgando que Miguel e Manuel teriam sido mortos por alienígenas, fazendo assim com que o caso ocupasse as principais manchetes de jornais e revistas do país naquela época. O caso se tornou de grande interesse também por estudiosos de ufologia, gerando até mesmo repercussão internacional. Dentre todas as teorias, a mais aceita na época foi apresentada por um amigo dos falecidos. Era de que Miguel e Manuel participavam de uma seita científico-espiritualista que envolvia o uso de drogas psicotrópicas e contatos com seres extraterrestres, o que pode ajudar a validar o conteúdo das tais cápsulas, levando a crer que eles faleceram devido a uma reação forte da substância. O caso acabou sendo arquivado pela justiça 3 anos depois. A família, infelizmente, nunca conseguiu saber o real motivo das mortes e culpam as autoridades por falhas na investigação. O caso nos deixa com várias perguntas sem respostas até os dias de hoje. Deixe nos comentários o que vocês acham que os técnicos foram fazer no Morro do Vintém, ou o que seriam as tais cápsulas que eles teriam ingerido. Também fique à vontade para sugerir casos similares a este que você gostaria de ver por aqui. E para você que ficou até o fim, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal. Vou ficando por aqui e até a próxima história.